Vem cá, 600% de crescimento é suficiente para ser um sucesso para você? Imagina eu pegar um canal do YouTube, o seu canal do YouTube, e passar de 80 mil inscritos para 495 mil inscritos. Isso seria um sucesso? Vem cá que hoje eu vou apresentar para você um case de um cliente meu que eu consegui transformar o canal do YouTube dele para que ele crescesse e simplesmente produzindo conteúdo de sucesso. Mas antes disso eu já te peço, dá um like, se inscreve aqui no meu canal porque eu vou te explicar vários outros cases desses, porque a minha ideia é te ajudar com a minha experiência a produzir conteúdos de sucesso. Deixa eu me apresentar, meu nome é Emerson de Moraes, você me conhece, eu sou produtor executivo. Ao longo da minha carreira eu produzi conteúdos para marcas como Unilever, Mondelez, Bradesco, Petrobras, Coca-Cola, enfim, grandes marcas do Brasil e do mundo, e ao mesmo tempo produzi entretenimento, séries para TV, séries factuais, de ficção, que ganharam prêmios importantes, como o Festival de Nova York, o Primetime Emmy. Inclusive, eu sou um dos únicos brasileiros a ter um Primetime Emmy em casa. Olha aqui atrás. Mas vamos, de fato, trabalhar no case. Eu não vou falar especificamente o nome do cliente, porque os advogados acho que não vão ficar muito felizes se eu falar o nome do cliente, mas eu vou contar o case inteiro e vou dizer mais ou menos quem é esse cliente para vocês. Esse cliente é uma grande empresa de análise de dados de crédito aqui no Brasil e no mundo. Esse cliente muito provavelmente que você conhece, porque se o seu nome não foi para lá ainda, é sinal que você não tem boleto suficiente para pagar. Mas em algum momento, espero que não, seu nome pode aparecer lá. A gente foi convidado para criar e produzir um conteúdo que pudesse responder a um desafio desse cliente. Mas vamos entender quais eram os desafios desse cliente, né? Ele queria se posicionar como uma parceira do PME brasileiro. O que é PME? O Pequeno e Médio Empresário. Para isso ele lançou junto com uma outra grande instituição muito conhecida por trabalhar junto aos pequenos empreendedores, uma iniciativa, e essa iniciativa acompanhou ao longo de 18 meses alguns empresários, alguns empreendedores, pequenos e médios empreendedores em todo o Brasil. Eram 84 empresas participando. A gente foi convidado então por uma agência para criar e produzir um formato de conteúdo para o canal de YouTube dessa marca. A ideia era que, de alguma maneira, esse conteúdo servisse como uma ferramenta para aceleração de todo e qualquer PME. Então, o pequeno e médio empreendedor teria que entrar ali no canal dessa marca e ver que tinha uma nova ferramenta que ele pudesse utilizar de maneira prática no dia a dia do negócio dele. E, além disso, ele queria dar visibilidade para essa empresa. Essa empresa é conhecida por esse serviço de score, que eu acabei de dizer, e ela é pouco conhecida por ter outras ferramentas para pequenas e médias empresas. Eles queriam fazer uma reversão disso, mostrando que eles têm outras ferramentas também. Além desse briefing especificamente, quando a gente analisa esse briefing, a primeira coisa que eu fiz foi tentar traduzir isso em desafios. O primeiro desafio é essa confusão de comunicação. Essa empresa ela é reconhecida por um tipo de serviço e é difícil dissociar essa empresa desse tipo de serviço, mas ela tem um outro pacote de serviços para pequenas e médias empresas que poucas pessoas conhecem. Então a gente tem esse problema de cognição comunicativa. Então a comunicação e o entendimento, eles estão em lugares opostos, em lugares diferentes. Então esse é o primeiro desafio. Segunda coisa que eu coloquei para entender o desafio é que ela não é reconhecida como uma ferramenta para o PME. Ela só é uma ferramenta de score, então ela precisava mostrar isso. O terceiro desafio é que essa empresa que queria se posicionar por esse novo negócio se aliou ao principal nome brasileiro quando a gente fala de pequeno empreendedor. Por um lado é muito legal, afinal de contas agora ela tem capacidade técnica que talvez ela não tivesse para poder falar com esse pequeno e médio empreendedor. Ao mesmo tempo, ela está ao lado do maior parceiro do pequeno e médio empreendedor. É difícil você aparecer quando você está ao lado de uma marca tão proeminente assim. Outro desafio era que essa marca especificamente tinha um número muito baixo de assinantes lá no YouTube. Quando você entrava no canal, o número era muito baixo para quem quer ter essa relevância toda. Então, por um lado, o desafio é muito grande, né, que você tem que fazer crescer, e por outro, é também muito legal o desafio porque você tá numa terra fértil, tem coisas para fazer. Outra coisa que a gente fez também, a análise que eu fiz com relação a esse briefing foi a análise da relação de engajamento e retenção desses conteúdos. Sim, eu entrei lá no canal dessa marca,
comecei a analisar a quantidade de conteúdos entregues, que é uma quantidade inclusive muito legal, eles entregam bastante conteúdo, mas quando a gente vê taxas de engajamento, que é quantas pessoas curtem, comentam, quantas pessoas se inscrevem, é muito baixo. A quantidade de visualizações era muito baixa também, então a gente tinha uma baixa interação entre conteúdo e audiência. Obviamente, como toda marca, por maior que ela seja, esse cliente também tinha uma limitação de investimento, então esse era mais um desafio, né? Como o investimento para um negócio que dura 18 meses, como que você de fato faz essa cobertura desses 18 meses? E por último, a cobertura geográfica daquilo que ele estava fazendo. Lembra que são 84 empresas espalhadas pelo Brasil? Se você tem baixo investimento, como que você cobre isso em todo o território nacional? Então esses eram os desafios. A partir do momento em que eu tenho os desafios, né, eu já sei quais são as necessidades da marca, já sei qual é o perfil da minha audiência, já sei com quem eu preciso conversar, eu passo para o segundo passo, que é estruturar conceitualmente um produto. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi romper com a ideia do vídeo curto. Porque quando a gente fala de conteúdos de marca, principalmente quando as agências falam sobre conteúdo de marca, a retenção está muito relacionada ao tamanho do vídeo. Ela acredita que o vídeo tem que ser curto, porque se o vídeo for curto, a audiência vai até o final e isso dá retenção. E quando a gente olha o algoritmo do YouTube, principalmente nos últimos anos, o YouTube, não só o YouTube, as outras plataformas de vídeos também, elas têm priorizado cada vez mais vídeos de longa duração que consigam reter a audiência. Não adianta você ter um vídeo lá de 40 minutos também que não consegue reter a audiência, mas ter vídeos maiores é melhor do que ter vídeos curtos. Tanto é que a performance, a gente vai ver isso, a performance de retenção do nosso resultado é muito, muito legal. Então a gente criou esse negócio que era uma série que atacasse as dores comuns a todos os PMEs. E a principal delas, a solidão. Empreender é um troço muito solitário. É decidir o futuro estratégico da sua empresa e ao mesmo tempo decidir qual que é o papel higiênico que você precisa comprar de manhã. Então, é muito difícil para o pequeno e médio empreendedor conseguir ter parceiros num primeiro momento. Obviamente, conforme você vai se estruturando, você vai tendo esses parceiros, mas que você consiga acabar com esse ato solitário de empreender. E a cada episódio, então, a gente decidiu que a gente ia apresentar um conjunto de dores. Algumas dores são universais para o pequeno e médio empreendedor. O fluxo de caixa, a cultura da empresa, como aumentar o número de clientes, como reter talentos. Isso tudo são dores que são universais. Então a cada episódio a gente ia decidiu juntar esse grupo de dores para que outros empreendedores pudessem se enxergar naquele conteúdo e falar assim, caramba, eu também passo por isso. Eu não tô sozinho. Então agora eu já tenho uma resposta. Eu sei que é uma série que mostra que fala em cada episódio sobre uma dor específica, sobre um conjunto de dores específicas e que ataque a principal dor de um pequeno e médio empresário, achar que está sozinho. Para isso, a cada programa a gente apresentou uma jornada real de uma das empresas que foram incentivadas por esse cliente, por essa empresa. E através de uma linguagem que misturava documentário, informação e educação. Então não adianta só a gente ter esse tipo de conteúdo se a pessoa assistir e não aprender nada com isso. Então ela assistia para poder se ver representada, entendia que a dor dela era igual à dor desse personagem, mas mais do que isso, como esse personagem conseguiu passar por essa dor e quais são as soluções viáveis para passar por essa dor. É a parte de educar, é fazer com que a pessoa, ao final desse processo, leve algo consigo, que ela consiga ter aprendido alguma coisa. Mas como isso se dava? Antes de a gente descobrir como isso se dava, não esquece de se inscrever, de compartilhar, de curtir aqui esse conteúdo, porque isso me ajuda a conseguir trazer esse tipo de informação para mais pessoas. Mas vamos lá entender o como. A gente queria então desmistificar a solidão, então todo episódio a gente trazia a história, a trajetória de uma empresa impulsionada de uma forma documental, mostrando que todos os empreendedores têm dores parecidas. A gente queria ser uma ferramenta, então a gente tinha um plano de ação, com um passo a passo sobre como enfrentar aquele conjunto de dores. Então todo episódio tinha um conjunto de dores e tinha um passo a passo prático de como fazer isso, era um momento de educação. Para não ficar só na teoria, a gente via como esse empreendedor pegou esse conjunto de soluções, aplicou no negócio dele e a gente tinha uma entrevista para saber se aquilo tinha funcionado ou não tinha funcionado.
A ideia é entender o que deu certo e o que deu errado, para ver na prática aquele conceito teórico. E para unir tudo isso, a gente tinha uma apresentadora que unia esse conteúdo e dava uma chancela institucional para mostrar que a marca estava ali presente. Enfim, esse era o desafio dessa marca e essa foi a proposta de valor que a gente trouxe para ela. Mas vamos ver os resultados? Porque é aquilo que eu digo, o que a gente faz é projetar um objetivo e quanto mais próximo a gente chegar desse objetivo, maior a nossa taxa de sucesso. E aqui foi um sucesso. A gente conseguiu um resultado de 600% de crescimento do canal da marca, de inscritos no canal da marca. Quando a gente começou o projeto, a gente tinha 80 mil inscritos no canal da marca. E quando a gente encerrou o projeto, eram 495 mil inscritos. A gente conseguiu, em 6 episódios, ter mais de 1,4 milhões de views. A gente olha lá a quantidade de views dos vídeos anteriores, cada vídeo tinha em média 250 visualizações. A gente tem vídeos com mais de 200 mil visualizações. Então a gente teve, de fato, um número grande de visualizações. A taxa de retenção desse conteúdo chegou a 45%, ou seja, a gente está falando de conteúdos de longa duração, conteúdos que passam de 20 minutos e ainda assim quase 45% de todas as pessoas que começam a assistir vão até o final. A gente teve 60 vezes mais engajamento para a marca. Quando eu olho lá a quantidade de pessoas que curtiram, comentaram e comparo com as pessoas que curtiram e comentaram os conteúdos produzidos anteriormente pela marca, a gente tem 60 vezes mais interações. Foram 6 episódios, né, de 25 minutos e desses 6 episódios de 25 minutos a gente derivou centenas de cortes. Aí esses centenas de cortes ajudavam a trazer audiência para esse conteúdo. Lembrando que tudo isso teve ancorado aí em uma estratégia de mídia também, para que a gente pudesse ter um conteúdo que, atrelado a uma capacidade de mídia, a uma estratégia de mídia, performasse dessa maneira. Viu só como é possível produzir sucesso? Quando você tem claro qual é o seu objetivo, entende do mercado, entende da audiência, traz a necessidade do cliente, qual é a dor, transforma isso em conteúdo, um conteúdo relevante que esteja ligado diretamente à plataforma, às necessidades da plataforma, conversando com o algoritmo, você aumenta em muito a possibilidade de fazer sucesso. Não esquece de dar o seu like aqui no canal, de se inscrever, porque é assim que eu vou conseguir levar outros conteúdos como esse. Eu vou trazer novos cases de outros clientes para mostrar para você como a gente estrutura produtos de sucesso. Até mais!